Prazer poder servi-los com a palavra do Senhor. Nós gostaríamos de oferecer esse culto em ação de graça a Deus por dois motivos especiais. O primeiro deles, pela recuperação da nossa irmã Iná, que nos acompanha. Deus abençoe a irmã Iná. E eu também... Irmã Iná! Que bênção, irmã! Eu estava sentado próximo à senhora e não lhe vi. Que alegria tê-la conosco. Você não sabe que prazer. Como é bom vê-la aqui, viu? A senhora é muito amada e é muito importante para nós. Amém. Que bênção. Amém. Meus irmãos, eu também ofereço esse culto em ação de graças pelo aniversário do meu filho. Estou muito feliz. Deus tem sido muito generoso com a minha família. E é muito bom poder comemorar momentos assim importantes para nós, não é? Quero dar um conselho a você. Se você puder comemorar, comemore. Se você puder celebrar a vida, celebre. Não custa nada. Não tem que ser caro. Não tem que fazer com que o seu orçamento saia do controle. É um ato de gratidão a Deus. Pode ser simples, mas celebre, comemore. Vai fazer toda a diferença no final. Amém? Comemore o retorno da irmã Iná, que é muito amada por todos nós. Hoje à tarde Deus propôs ao meu coração conversar um pouco com vocês a respeito de avivamento. De um coração cheio de paixão pelo Senhor, uma mente verdadeiramente iluminada, uma vida que venha fazer sentido para nós e que vale a pena ser vivida. E para tanto eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias junto comigo em um texto que é muito conhecido por todos vocês, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Com a ajuda do Senhor nós leremos do verso 1 ao verso 14. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então eu profetizei como Ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e perfizeram um exército sobremodo numeroso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel,
Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido irmão Gilmar. Então vamos pensar, irmãos, por alguns minutos nesse texto que é tão conhecido. Pois bem, para nós compreendermos o motivo pelo qual esse povo havia sido levado cativo para a Babilônia e por que o profeta Ezequiel estava profetizando a partir da terra da Babilônia, no momento em que Ezequiel viveu essa experiência, nós precisamos voltar alguns séculos no tempo, até o momento em que Israel ainda vivia na terra de Canaã, logo após a morte do rei Salomão, momento em que o povo do Senhor se dividiu. Após a morte do rei Salomão, em vez de um reino, agora nós tínhamos dois reinos: o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital ficou sendo Jerusalém. O reino do norte, conforme vocês bem o sabem, passou a ser liderado por um homem, Jeroboão, que até então era um vassalo de Salomão e havia ascendido à condição de monarca, à condição de rei, mas ele não amava ao Senhor. Pelo contrário, durante toda a sua vida, ele sempre fez aquilo que era mal perante os olhos do nosso Deus. E nesse contexto, irmãos, a liderança conta muito. Parte da sua espiritualidade, da saúde da sua alma eterna, daquilo que nutre você espiritualmente, está associado à pessoa do seu líder. Se o seu líder for um homem de Deus, um homem que de fato ama ao Senhor e prega o genuíno evangelho de Jesus Cristo, por óbvio que você terá melhores condições de se relacionar com o seu Deus. Contudo, se o seu líder for um mercenário, por exemplo, uma pessoa que não tem qualquer compromisso com o Senhor, tampouco com a sua palavra, a carnalidade desse líder, a sua alienação espiritual vai interferir em seu relacionamento com Deus. Isso vai lhe prejudicar. É o que acontece com o povo do Senhor aqui. Os reis da região norte de Israel não amavam ao Senhor, faziam tudo aquilo que o desagradava, e isso fez com que o povo do Senhor também se desviasse. Como resultado, a idolatria começou a campear e esse povo começou a sofrer. Deus levantou profetas para tentar fazer com que o povo percebesse o grande abismo que o espreitava. Na região norte, por exemplo, estiveram profetizando Elias, Eliseu, mas nem mesmo esses grandes homens de Deus foram suficientes para fazer com que o povo percebesse o tamanho do pecado que lhes corroía a alma e o coração, e consequentemente, por conta do seu pecado de idolatria, um povo estrangeiro invadiu a região mais ao norte e levou as 10 tribos do norte cativas para a região da Síria, onde esse povo infelizmente desapareceu. Eles se misturaram com outros povos e perderam a sua identidade, a sua espiritualidade. Contudo, restava ainda o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. No reino do sul residia a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim. Após a queda do reino do norte, o reino do sul ainda subsistiu por 100 anos. Mas infelizmente outros reis, que mesmo sendo descendentes de Davi e terem tido contato com a palavra de Deus, ainda assim também se desviaram dos retos caminhos do Senhor. E o reino do sul alternava entre momentos de avivamento e momentos de decadência espiritual. Nós tivemos avivamentos, por exemplo, por ocasião do reinado de Asa, por ocasião do reinado de Uzias. Nós tivemos um grande avivamento por ocasião do reinado de Josias, que foi o último dos reis piedosos. Mas infelizmente, após a morte de Josias, os seus filhos não serviram ao Senhor e não tiveram temor para com o nosso Deus. Como resultado, Deus levantou uma outra nação, dessa vez os babilônicos. E os babilônicos, eles vieram até a região mais ao sul, cercaram Jerusalém, a cidade do grande rei,
o cálice de tontear as nações, e infelizmente a cidade foi invadida, as suas muralhas foram destruídas, as suas portas foram queimadas, seus principais prédios foram colocados abaixo, o templo do Senhor foi profanado, e toda a linhagem sacerdotal, o turno dos levitas, os filhos dos grandes reis, descendentes diretos de Davi, foram levados cativos para a Babilônia, para amargar 70 anos de um cativeiro inglório em uma terra que não era a sua, no meio de um povo que não era o seu. Tudo para que esse povo aprendesse que não é bom se desviar dos retos caminhos do Senhor. Grosso modo, quando você está tendo o primeiro contato com esses textos, e aqui eu estou me referindo ao livro dos reis, ao livro das crônicas, o livro do profeta Daniel, agora eu vou fazer menção a Ezequiel, que é o nosso texto base para a nossa breve reflexão de hoje à tarde. Via de regra, quando você tem acesso a esses textos, você pode ter a falsa interpretação de que Deus estava punindo o seu povo. Há uma espécie de punição aqui, é verdade, mas Deus estava muito mais amando o seu povo, porque nos alertar acerca daquilo que nos prejudica, ainda que nós sejamos magoados em virtude disso, é uma forma de nos amar. Quem verdadeiramente ama você, reúne coragem suficiente para dizer quando você está errado, para dizer que determinado comportamento não serve para a maior glória de Deus, que algo que você está fazendo, alguém com quem você está se relacionando, algum local que você está frequentando, não é bênção para você. E como essas questões às vezes são muito caras ao nosso coração, que palavra eu posso usar aqui, meu Deus, quando você bate de frente com uma pessoa? Confrontados. É bom ter um professor de português, irmãos. Quando nós somos confrontados, via de regra, nós ficamos zangados, e nós achamos que aquela pessoa não quer o nosso bem. Mas eu acho que fulano espiritualiza demais. Não custa nada perder um culto, não custa nada frequentar determinado lugar, não custa nada se associar com essas pessoas. Acho que ele não consegue ver o que eu vejo. Às vezes a sua visão pode estar desfocada, às vezes as suas lentes espirituais podem estar embaçadas, o abismo está ali bem próximo de você, mas você não consegue enxergar. Alguém tenta alertar você e você ainda fica zangado. Isso acontece muito com os pastores, por exemplo. Os pastores estão vendo lá as ovelhinhas, faltando os cultos, pessoas que são preciosas, mas que não estão assim tão bem, espiritualmente falando, e às vezes com muito cuidado, com muito tato, o pastor tenta orientar essa pessoa amada, para que ela consiga enxergar melhor o terreno no qual ela está pisando, mas ela fica chateada. O povo do Senhor foi levado cativo para a Babilônia, e quando finalmente eles chegaram à Babilônia, eles começaram a valorizar aquilo que até então eles possuíam, mas que infelizmente, ainda que momentaneamente eles haviam perdido. É o conhecido Salmo 137, não é? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Meus irmãos, não tenham dúvidas, há muitas pessoas preciosas que nesse momento estão dizendo assim: como eu gostaria de estar na minha igreja agora, como eu gostaria de estar casado com o meu cônjuge, como eu gostaria de ainda ter o respeito dos meus filhos, como eu gostaria de ainda ter um nome a zelar na praça. Em uma fração de segundos, irmãos, nós podemos perder tudo isso. O amor do cônjuge, o respeito dos filhos, o lugar de fala que temos em nossa comunidade de fé, tudo vai embora, se esvai por entre os nossos dedos. Simples assim. O que nós amamos deve ser preservado, irmãos. A comunhão que nós temos com o nosso Deus deve ser preservada. Esse povo começou com um desvio breve, logo após a morte de Salomão. Contudo, eles não conseguiam raciocinar que um desvio de meros 2 ou 3 centímetros no começo de uma jornada
após 300, 400, 500 quilômetros, você que é bom de matemática, vai causar um desvio de quantos quilômetros? Mas é uma distância abissal. Às vezes, há caminhos que para nós parecem perfeitos, nós raciocinamos, nós elaboramos, conversamos com pessoas que são caras ao nosso coração, nos aconselhamos com alguém que é muito sábio, a nossa maneira de ver está tudo muito bem, obrigado. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Por que o caminho parece perfeito? Porque você o analisou, você se aconselhou, conversou com pessoas, tomou uma decisão achando que aquela era melhor. Mas pode nos faltar sensibilidade espiritual. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém consegue estar consciente de tudo. Ninguém consegue se proteger de tudo. Ninguém consegue antecipar tudo aquilo que pode acontecer. É por isso que nós somos ovelhas, porque nós precisamos de um pastor. E quando nós nos separamos, nos afastamos do nosso pastor, e eu me refiro ao bispo das nossas almas, o Deus Todo-Poderoso, então nós corremos um sério risco. É o que acontece com o povo do Senhor aqui. Um breve desvio fez com que esse povo se desviasse a tal ponto que eles perderam completamente a sua característica espiritual. Saíram de uma terra que mana leite e mel e foram parar na Babilônia. Como resultado, Deus levantou profetas para fazer com que o povo não se perdesse de vez na Babilônia. Deus não queria que acontecesse com a tribo de Judá aquilo que aconteceu com as tribos do norte, que 100 anos antes haviam desaparecido. E por que a tribo de Judá não podia desaparecer? Olha, irmã Iná, a tribo de Judá não podia desaparecer, irmãos, porque de Judá viria o Messias no Novo Testamento. Se a tribo de Judá desaparecesse, Jesus pertenceria a que tribo? Deus queria preservar a tribo de Judá, mesmo que a tribo de Judá também fosse rebelde, mesmo que a tribo de Judá também fosse hostil. Então Deus levanta um remanescente fiel. Não importa quão alienada do Senhor seja a geração atual, sempre existirá um remanescente fiel. Então Deus levanta para profetizar na corte, no meio dos mais ricos, Daniel e os seus 3 amigos, e para profetizar no meio da massa, daquela imensidão de pessoas amadas, Deus levanta o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado para a Babilônia aparentemente na segunda leva, quando o filho do rei Josias, Jeoaquim, estava governando. Ezequiel capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Havia toda uma população completamente alienada do Senhor, e havia um homem que ainda estava sensível a Deus e recebia visões do Senhor. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, foi nesse contexto de dor, de desolação, que Ezequiel foi chamado para o ministério. Nós estávamos, ao que parece, por volta do ano 593 a.C., princípio do 6º século. Ezequiel 1:3, a palavra diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, lá na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A missão de Ezequiel era preservar o povo no meio de uma terra pagã, no meio de deuses outros que não o Deus de Israel. E segundo os nossos doutrinadores, quando o povo já estava na Babilônia há pelo menos 10 anos, foi que o Senhor levantou o profeta Ezequiel. E no capítulo 37, Ezequiel, ele nos explica qual teria sido a sua missão. A missão de Ezequiel seria preservar a espiritualidade do povo. Muitas daquelas pessoas, infelizmente, se desviariam de vez e não amariam mais ao Senhor.
mas haviam algumas pessoas que ainda dariam ouvidos. E a missão de Ezequiel seria preservar essas pessoas. Enquanto você, meu querido irmão, desejar dar ouvidos à palavra de Deus, essa palavra de Deus nunca faltará a você. Enquanto existir sementeira e cega, noite e dia, frio e calor, diz o Senhor, a palavra dele sempre prevalecerá sobre a face da terra. Mas isso é extraordinário, irmãos, aquece o nosso coração. Então Ezequiel compartilha conosco qual seria a sua missão. Deus agora propõe a Ezequiel uma espécie de análise de como se encontrava a espiritualidade do povo. Seria uma espécie de anatomia da alma do povo do Senhor na Babilônia. Então no capítulo 37, a partir do verso 1, o profeta Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Muito bem, há algumas informações que são preponderantes aqui. A primeira delas, o profeta diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Portanto, através da sua autoridade, significa essa mão do Senhor sobre o profeta, Deus levantou Ezequiel e o comissionou para uma missão diferente de tudo aquilo que ele havia vivido até então. A missão de Ezequiel, preste atenção, seria enxergar o povo no qual ele estava inserido com os olhos do Senhor. Perceba, Ezequiel era profeta e ele convivia com aquele povo. Quando Ezequiel olhava para aquele povo, tudo que Ezequiel, enquanto ser humano, enxergava eram comerciantes, profissionais liberais, pessoas que estavam cuidando das suas vidas, plantando e colhendo, vivendo dia a dia, o cotidiano. Contudo, através desse êxtase, dessa visão, Deus queria mostrar a Ezequiel algo mais. Deus queria descortinar perante Israel aquilo que, humanamente falando, nós não conseguimos enxergar. Deus queria demonstrar a Israel onde estava o coração do povo, em que pé se encontrava a sua espiritualidade, para que Ezequiel tivesse uma compreensão melhor dessa dimensão espiritual. O Espírito do Senhor o levou até um grande vale. Esse vale seria semelhante àqueles vales dos filmes medievais que às vezes a gente assiste. Imagine um filme medieval, uma guerra está sendo travada antes da invenção da pólvora, por exemplo, e as pessoas usavam lâminas para guerrear. Um exército gigantesco de um lado, um outro exército gigantesco do outro. Esses exércitos entravam em combate físico e após dias e dias de guerra, de combate atroz, milhares e milhares de pessoas infelizmente perdiam as suas vidas e insepultas eram abandonadas sobre a superfície do vale. Após muitos e muitos e muitos dias, as pessoas que infelizmente haviam perdido as suas vidas ali e que não haviam sido sepultadas, naturalmente perderiam todo o tecido material do seu corpo, por conta da ação do sol, por conta da ação da chuva, das feras que habitavam aquelas regiões. E após muitos e muitos e muitos anos, só restaria o que sobre aquele vale? Uma imensidão de ossos humanos espalhados. A visão que Deus concede aqui ao profeta Ezequiel é de algo que havia acontecido há muito, mas muito tempo. Ezequiel compartilha conosco que aqueles ossos estavam sequíssimos. Com isso, Deus estava dizendo para Ezequiel que o povo dele havia perdido a visão há tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo, que espiritualmente falando, aquelas pessoas eram semelhantes a ossos sequíssimos. Meus irmãos, como isso é sério? Ezequiel, acredito eu, devia estar chocado com aquela visão, porque ele convivia com aquelas pessoas.
todos os dias, diariamente. Por mais que ele estivesse em uma terra estrangeira, sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, eu quero acreditar que lá no fundo do coração de Ezequiel, ele acreditava que ainda havia um sem número de pessoas que permanecia fiel ao Senhor. Contudo, a visão que Deus estava compartilhando com ele mostrava literalmente o contrário. Há muito aquelas pessoas haviam perdido a sua paixão pelo Senhor. Eu quero implorar algo a você hoje à tarde. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Um pequeno desvio pode fazer uma diferença gigantesca no final. Imagine um ponto específico e duas linhas que partem a partir desse ponto. Imagine que essas linhas estão separadas desse ponto que as une 1 ou 2 centímetros, é o exemplo anterior que eu dei, mas à medida que elas progridem, que elas avançam, no futuro a distância será abissal. O que eu quero dizer com isso? Que um pequeno desvio agora, uma pequena concessão agora, um pecado varrido para baixo do tapete e não confessado, um esqueleto escondido lá por trás do armário, uma falta que deveria ser afastada da sua vida, mas que não foi, um pecado de estimação pode fazer com que você perca toda a sua espiritualidade, e você não pode permitir que isso aconteça. Então o Senhor perguntou para Ezequiel, versículo 3, filho do homem, a solução para essa visão tão chocante com a qual estou compartilhando com você, poderão reviver ainda esses ossos? E a resposta do profeta é a mais óbvia do ponto de vista humano. Ele diz: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, tu és o Deus do impossível, não há nada difícil para ti. Se tu desejares, esses ossos poderão voltar à vida. E aqui eu quero me referir a você, meu irmão, você que conhece os dons e talentos que você recebeu, você que conhece quais experiências você já viveu com o Senhor, e talvez hoje, nos dias atuais, você não consiga mais derramar uma lágrima na presença do nosso Deus, talvez você não consiga mais orar por 10 ou 15 minutos, ou quem sabe você não tem uma vida ativa de oração. Você que outrora era abençoado com sonhos, com visões, quem sabe, mas há muito tempo não consegue mais nem sentir a presença de Deus na sua vida. Que antigamente ia arrumar a casa e colocava um louvor, colocava uma boa mensagem, onde um grande pregador estava compartilhando a palavra de Deus com paixão, e agora isso não acontece mais. Você que fazia questão de chegar cedo para se preparar para os cultos, você que se concentrava naquilo que estava acontecendo, cultuava de fato, mas que infelizmente em algum momento perdeu essa essência, você que era acostumado a trabalhar na igreja, fazia parte de departamentos, estava próximo daqueles irmãos que Deus havia levantado para liderar, você, meu irmão, que tem uma história de vida tão bonita ao lado do Senhor, e que de repente, por qualquer coisa que possa ter acontecido, não consegue mais viver essa dimensão. Eu quero dizer para você que Deus pode realizar um milagre extraordinário de fazer com que você volte a ser quem você era. Não se conforme com uma vida aquém, abaixo daquilo que você poderia estar vivendo agora. Seja um inconformado à semelhança do apóstolo Paulo. Quando Paulo escrevia aos Filipenses, ele vivia o melhor momento da sua vida. Havia plantado igrejas desde Jerusalém até o Ilírico, havia escrito quase que 50% do Novo Testamento, era o missionário mais conhecido daquela época. Todo mundo sabia quem era o apóstolo Paulo. Com pouco mais de 60 anos de idade, ele agora poderia viver apenas da fama que ele possuía. Mas não é esse o caminho que ele prefere, pelo contrário, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meus irmãos, Paulo tinha sede de Deus. É como que se nas entrelinhas do que ele está escrevendo em Filipenses capítulo 3, ele estivesse dizendo:
Eu já vivi tantas experiências com o Senhor, mas eu sei que eu posso viver ainda mais. Deus já me levou a tantos lugares dos quais eu jamais imaginaria estar um dia, mas eu sei que Deus pode fazer ainda mais. Talvez, meu irmão precioso, que de uma maneira tão gentil me ouve hoje à tarde, você já tenha vivido algo tão extraordinário com Deus. Eu quero dizer para você, você pode viver ainda mais. Não se conforme em viver das experiências do passado. Clame para que Deus ainda te confie algo. Olhe para a vida dos teus irmãos preciosos que estão vivendo experiências fenomenais. Dobre os seus joelhos humildemente e ore assim ao seu Deus: Senhor, será que não sobrou nada para mim? É essa a sensação que eu tenho no meu coração quando eu leio biografias missionárias, e eu amo biografias missionárias. Eu termino, irmãos, de ler uma biografia missionária, eu fecho aquele livro e converso com Deus. Eu, Senhor, que vida extraordinária o fulano teve, o que é que o Senhor vai fazer comigo agora? Cria uma situação na minha vida, Senhor. Confia algo para que eu possa fazer. Estamos nos aproximando do mês de janeiro, e o mês de janeiro é o mês do meu aniversário. Eu vivo uma verdadeira crise existencial, irmãos, porque cada vez mais eu percebo que eu tenho menos tempo para viver se comparado ao que eu já vivi. Eu fico naquela continha do Salmo 90, sabe, que a vida de um homem é 70 anos, e eu tenho pressa, irmãos, porque eu quero participar de algo maior que eu quero, se o meu Deus assim permitir, chegar no final da minha jornada, fazendo coro ao apóstolo Paulo e dizendo: eu combati um bom combate, não ficaram pontas soltas, tudo que eu gostaria de ter vivido na presença do meu Deus, eu vivi, porque no final é só isso que conta, irmãos, uma vida bem vivida, para a glória de Deus. Não quero estar num amontoado de ossos secos e sem vida, e um homem de Deus que ainda é sensível à sua voz profetizando para que no final da minha caminhada eu venha voltar à vida. Pelo contrário, eu quero chegar no final vivo, produzindo fruto para a glória de Deus. E é uma luta constante para não perdermos o foco diariamente. Perder o foco é muito fácil, voltar é que é difícil. É por isso que a palavra diz que o cair é do homem. Cair, todo mundo cai, mas e quanto ao levantar? A quem pertence? Nada me garante que se eu perder o ministério que ora tenho, eu o terei novamente da mesma forma. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho, o que eu estou vivendo agora. Não posso assentar-me às margens dos rios da Babilônia, me lembrando de Sião. Então o Senhor disse para o profeta, verso 4, profetiza esses ossos e diz: ossos secos. Eu fico imaginando o profeta Ezequiel caminhando do meio dos ossos e pregando: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, entrará em vós o Espírito e vocês viverão. Crescerá tendões sobre vocês, Deus fará vir carne novamente sobre vocês, Ele colocará o Espírito de novo em vocês, e vocês viverão, e então vocês saberão que Ele é o Senhor. Profetizar nada mais é do que pregar. Deus está usando, ou ordenando ao profeta que ele se utilize do principal meio de graça, e o principal meio de graça é a exposição pública da palavra, é a pregação. Porque é que na liturgia aqui do Médici, o maior tempo é reservado para a pregação. Inclusive, irmãos, hoje foi uma bênção aqui, o irmão Gilmar me concedeu a palavra com 28 minutos de liturgia. Isso é uma coisa maravilhosa. Imaginou? Meu Deus, como eu amo a liturgia aqui do Presidente Médici. É objetivo, irmãos. A gente lê a palavra de Deus, faz umas orações, canta alguns louvores e é palavra. Certa vez, há muitos anos atrás,
um irmão amado, que era um dos oficiais aqui da igreja, inclusive, ele se aborreceu com a igreja e ele tomou a decisão de sair. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, uma pessoa muito querida, não caminha mais conosco, e eu o perguntei o motivo pelo qual ele está saindo da igreja, né? E ele respondeu assim para mim: pastor, eu estou saindo dessa igreja porque essa igreja é só palavra, palavra, palavra. Você vem para o culto é palavra, na terça-feira é palavra, no domingo é palavra, à noite é palavra. E eu no meu coração, Deus, Senhor do céu, obrigado, meu Deus. Você fica reticente, não é? O que será que esse irmão vai dizer? Ele falou que na igreja era só palavra. Eu estou feliz até hoje, irmãos. E vai continuar assim, viu, irmãos? Então, se você estiver chateado, porque nessa igreja é só palavra, fique, você pode melhorar. Ele profetizou aos ossos, dizendo que haveria possibilidade de vida. Verso 7, então eu profetizei, segundo a ordem que eu havia recebido. Perceba que o pregador, ele não inventa nada. A palavra não é a palavra de Ezequiel, a palavra é a palavra de Deus. Eu profetizei aquilo que me foi ordenado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, eu vou ler já, daqui a uns 10 minutos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O pregador é um dispenseiro, não tem a ver com a opinião dele. O pregador entrega tão somente a palavra de Deus. E Ezequiel diz no verso 7 que enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Deus colocando cada coisa em seu devido lugar. O profeta Ezequiel teve o cuidado de compartilhar tudo aquilo que Deus havia ordenado. Ele pregou todo o conselho de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não se trata da palavra do homem, mas da palavra de Deus. E enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Perceba que não é Ezequiel que está unindo os ossos, não é Ezequiel que está compondo as vidas destruídas daquelas pessoas, mas é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos privilegiar a palavra. Quem reconstrói casamentos é a palavra. Quem reconstrói enlaces matrimoniais é a palavra. Quem traz de volta filhos perdidos é a palavra. Quem reconstrói histórias de vida que até então estavam destruídas é a palavra, irmãos. Apenas ela. Retirem a palavra de Deus da vida de um homem e não restará nada no final. Então Ezequiel diz no verso 8 que no momento em que ele olhou, haviam tendões crescendo sobre aqueles ossos e carnes, e a pele se estendia sobre eles, mas não havia neles o espírito. A semelhança daquilo que aconteceu com Adão, Deus tomou o pó da terra, e a partir do pó da terra ele criou o primeiro homem. Mas o primeiro homem, mesmo tendo sido criado pelo Senhor, com o seu corpo completo, não possuía algo para animá-lo. Ele não possuía fôlego de vida. A semelhança dessas pessoas aqui. Os ossos haviam retornado, se unido. Quem entende aqui de anatomia humana sabe que empreitada extraordinária deve ter sido essa. Tendões, carne, órgãos, tudo em seu devido lugar, mas não havia vida. Não havia neles o espírito, não havia algo para animá-los. É isso que acontece quando a palavra diz que há pessoas que têm nome de que estão vivos, quando na verdade estão mortos. É com o coração partido. E eu digo isso com muita solenidade, com muito respeito, com muito temor, para a glória de Deus. Que às vezes nós olhamos para pregadores que eram tão conhecidos no passado, e que hoje em dia não possuem nada. Você olha para aqueles grandes homens e você não enxerga nada. Eu me refiro do ponto de vista espiritual. Em algum momento tudo aquilo que eles possuíam, espiritualmente falando, se foi. Quantas irmãs, você já viveu a experiência de ouvir Deus falar com você através de uma canção? Eu não estou falando aqui de técnica, eu não estou falando de talento, eu estou falando de unção.
de você viver uma experiência espiritual com o Senhor, ouvindo um irmão, uma irmã, entoando uma canção. E você percebe naquele momento que o que está acontecendo ali não pode ser produzido por talento. Talento é importante, é indispensável, mas não é tudo. Você pode atingir todas as notas, cantar do ponto de vista humano divinamente, mas se não houver aquela centelha que faz com que o fogo arda sobre o altar, só vai ser uma música que foi cantada. E qualquer um pode cantar, qualquer um pode pregar, mas quando há poder do alto, irmãos, quando há vida com Deus, há alguma coisa diferente, é inexplicável. Você já ouviu aquela música várias vezes, mas quando aquela irmã ou quando aquele irmão canta, é especial. Ele canta com tudo que tem, é o pregador que prega com tudo aquilo que ele tem. Você olha para ele e diz, ele crê nisso aí que ele está falando, que é diferente de uma aula fria, indiferente. Não havia o Espírito. Então o Senhor diz, verso 9, profetiza ao Espírito, profetize, Ezequiel, e diga, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Muito bem, agora sim, os ossos até então sequíssimos, agora finalmente perfaziam pessoas vivas. É suficiente? Não é. Essas pessoas agora, nos dias atuais, estariam no ponto de vir à igreja, mas elas viriam para a igreja e ficariam tirando a cutícula da unha, sabe? Mexendo nas páginas da Bíblia, ou atualizando as redes sociais enquanto o culto estivesse acontecendo, olhando para o relógio, contando os versículos que o pregador havia lido inicialmente para saber se a pregação está perto do fim ou não, louca para que aquele momento acabasse de uma vez, para que ela pudesse cuidar da vida dela, ir para a sua pizzaria, para o seu restaurante. Até esse ponto, essas pessoas estavam prontas para viver esse tipo de experiência. Não é suficiente. Não é suficiente, irmãos. Não é a vida que eu quero para mim. Eu não quero simplesmente existir. Eu preciso de uma missão. Eu preciso saber que eu estou fazendo parte de algo que é importante para a glória do meu Deus. Isso não tem a ver com o desejo de ser famoso. Isso não tem a ver com o afã de tornar o nome conhecido absolutamente. Mas tem a ver com o desejo premente de um coração que quer fazer a vida valer a pena. Que em determinado momento da caminhada para e se pergunta, meu Deus, onde é que eu estou chegando com tudo isso? O que é que eu estou fazendo com essa única oportunidade que tu me deste de fazer a minha vida valer a pena? Você não se pergunta dessa maneira, irmãos, é domingo. Há pessoas preciosas aqui que já passaram a manhã inteira nesse prédio. Foram para casa, almoçaram, descansaram um pouco, cerca de 3 horas da tarde, já começaram a se preparar para vir para o culto das 5. Quando você sair daqui, você vai jantar com a sua família, já vai dar hora de dormir, amanhã já começa a semana de trabalho novamente, ou seja, aquele dia, entre aspas, de descanso, de refrigério, você gastou todo ele aqui. E há irmãos preciosos aqui que já tem 10, 20, 30, 40, 50 anos que fazem isso todo domingo, todo domingo, todo domingo. E a pergunta que eu quero me fazer e fazer a você nesse momento é, o que é que a gente está fazendo com essa vida? Só há uma. Vale a pena fazer isso? Vale a pena separar esse tempo precioso para estar aqui? Vale a pena, irmãos, gastar noites e noites acordado de madrugada orando? Vale a pena gastar tanta grana e comprar tantos livros e passar tantas horas trancado em algum lugar lendo, e lendo, e lendo, e preparando aula, e preparando mensagem,
e preocupado com essa dinâmica espiritual, enquanto poderia estar em uma moto, viajando, sentindo a brisa no rosto, contemplando a natureza, ou quem sabe nadando na praia de algum mar exuberante, ou se esbaldando a brisa de uma piscina com um coco gelado na mão. Há tantas formas de gastar a vida, contudo nós estamos gastando nisso aqui, e a pergunta é: tem valido a pena? É isso mesmo? Nós somos felizes com isso? Eu quero dizer para vocês, eu sou. Não queria nenhuma outra vida. Se eu tivesse 1000 outras vidas, em cada uma delas eu gostaria de ser um ministro da palavra. Pelo contrário, sabe o que é que me entristece? É quando algo acontece na minha vida e eu começo a perder o encanto por isso. E eu não me emociono mais com isso. É quando uma pessoa que me ama chega para mim e fala assim: rapaz, faz um tempo que eu não vejo mais você lendo, se preparando, estudando, o que é que está acontecendo? Ah, irmãos, isso me arrasa. Eu preciso daquilo que vai acontecer agora. No verso 11, o Senhor diz que esses são todos os ossos secos da casa de Israel. Um povo que pereceu, que perdeu a esperança, mas que possui ainda a possibilidade de um avivamento. Então, nos versos 12 e 13, o Senhor diz algo para Ezequiel que é um resumo maravilhoso daquilo que eu me propus a compartilhar com vocês aqui. Ele diz: então profetize e diga: assim diz o Senhor Deus. Perceba, o povo já havia voltado à vida. Você me acompanhou até aqui? Mas olha o que Deus vai dizer no verso 12. Diz assim para eles, Ezequiel: eu abrirei a vossa sepultura, e eu farei com que você saia dela. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. A sepultura aqui pode ser aquilo que faz com que você perca a sua visão, meu irmão. Será que você está sepultado em trabalho? Será que você está sepultado em compromissos outros que não servem para a glória de Deus? Será que você está sepultado em um projeto que tem roubado de você o tempo precioso que outrora você tinha para ter comunhão com o seu Deus? O que foi que aconteceu e que te sepultou a ponto de fazer com que você perdesse a sua vida, mesmo estando vivo? Deus diz: eu vou abrir essa sepultura e eu vou trazer você de volta. Ele diz no final do verso 12: eu vou trazer você de volta para casa. Como isso é precioso, irmãos! Eu vou abrir a sua sepultura e eu vou trazer você de volta para casa. Então ele diz no verso 13: então eu vou lembrar você que eu sou o seu Senhor. Quando eu retirar você dessa sepultura, quando eu fizer você sair dela, então haverá um povo e haverá um Deus. É isso aqui, irmãos, que eu disse para Deus em oração: essa é a vida que eu quero. Me tira dessa sepultura, Senhor. Me faz voltar de novo para casa. Me coloca na tua presença. Não permita que eu saia, Senhor, daqui. Não há nenhum outro lugar melhor que esse. Não há nenhum outro lugar onde eu gostaria de estar. Eu quero estar na tua casa. Assim como o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho, eu encontrei os teus átrios. Aqui está ótimo, Senhor. Eu quero permanecer aqui. Se você está na Babilônia, meu irmão, eu quero implorar algo a você. Volte para casa. Volte para casa. Há um louvor antigo, você não conhece, você não tem a minha idade. Há um louvor antigo, né? Que diz assim: o que aconteceu? Você mudou demais. Você não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei, já não os vejo mais. Você tão somente o desprezou, e como um vaso encostado, ficou. Então no refrão ele diz assim: eu ainda te quero, ó vaso encostado.
pelo tempo esquecido, inutilizado. E se para nada prestas e achas que não tens mais jeito, eu te tomo e te refaço. Pois quem é o vaso diante do oleiro? Nós precisamos voltar a cantar essas canções, irmãos. Há uma outra canção antiga que tem a ver com o ministério pastoral que diz assim: ó tu que para minha obra reservei, lembra do que por tua alma eu sofri. Como um cordeiro mudo fui ao madeiro, morri pelo mundo inteiro e ao meu Pai obedeci. Com muito amor segue o exemplo que eu te dei, apacenta a minha grei, para isso foi que eu te remi. Tire o temor do seu coração, se esforce que eu lhe ajudarei, pregue a mensagem, cumpra agora o que eu mandei. Eu lhe escolhi para este fim, os meus dons com muito amor eu lhe dei. Se recuares, eu de ti requererei. Ah, irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos voltar a subir à casa do Senhor com o coração em chamas. Nós precisamos voltar a orar para que Deus encontre algo que nós possamos fazer. Nós precisamos implorar para que Deus nos mantenha vivos e viver, servir a Deus com toda a força do nosso coração. Amém? Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Gostaria de convidar os irmãos responsáveis por me auxiliar na ceia do Senhor. E enquanto esses irmãos se aproximam, eu gostaria de fazer as minhas aplicações. A primeira delas: nós precisamos guardar o nosso coração do perigo de sairmos da presença do nosso Deus. Todos nós, irmãos, corremos o risco de perder o foco, mas compete a nós lutarmos com tudo aquilo que nós temos, para avaliarmos o nosso coração e sabermos se nós ainda estamos no centro da vontade de Deus. Quero fazer uma pergunta para você hoje à noite. Quais são os seus planos? Qual é o seu projeto de vida? Onde é que você pretende chegar com a sua família? Se você continuar no caminho em que você se encontra agora, onde é que você vai chegar? Se você continuar no caminho que você se encontra agora, onde é que você vai chegar? Em segundo lugar, se qualquer das áreas da sua vida não estiver bem alinhada, hoje à tarde peça a Deus por sabedoria. Ele pode trazer você de volta. Como é ruim, irmãos, a sensação de estar fora do caminho. A sensação de tomar uma decisão que parecia ser a melhor, mas que depois se provou não ser a mais interessante. A sensação de perder é horrível. Mas Deus tem poder de nos trazer de volta para casa. Você só tem uma única oportunidade de fazer a sua vida valer a pena. Essa oportunidade para alguns dura 60 anos, para outros 70, para outros pouco mais de 100, não importa. Ela passa muito depressa e você precisa aproveitá-la da melhor maneira possível. E finalmente, em terceiro lugar, você só terá condições de viver uma vida verdadeiramente plena se você for cheio do poder do Espírito Santo. Você percebe? Os ossos secos voltaram à vida, cresceu tendões, músculos, ossos, peles. O espírito, a alma, foi colocada no lugar. Eles estavam vivos, mas não era suficiente. Só quando o Espírito Santo de Deus preencheu aquelas pessoas, elas gozaram de uma vida verdadeira. Ore por isso. Ore pela presença do Espírito Santo na sua vida. E vai valer a pena no final. Você pode terminar a sua vida sem a grana que você desejaria no bolso. Talvez você possa terminar a sua vida sem ter comprado a casa dos sonhos, ou o veículo dos sonhos, ou ter feito todas aquelas viagens com as quais você sempre sonhou. Mas se você terminar na presença de Deus, terá valido a pena. Haverá uma recompensa no final.